4 de junho de 1942, 10h24 da manhã. Vice-almirante Shuichi Nagumo está na ponte do Akagi, observando seu convés cheio de aeronaves prontas para decolar. Motores ligados, pilotos nos cockpits, torpedos carregados. É o momento pelo qual esperou toda a manhã. O momento em que finalmente lançará ataque coordenado massivo contra os porta-aviões americanos que foram detectados horas atrás. Em aproximadamente 2 minutos, sua força aérea estará no ar. E ele não sabe, não pode saber, que em 5 minutos 3 de seus 4 porta-aviões estarão em chamas. Que a elite da aviação embarcada japonesa, os pilotos veteranos que atacaram Pearl Harbor e dominaram o Pacífico por 6 meses, será aniquilada. Que este momento, esta manhã específica, marcará o ponto onde o Japão perdeu a guerra. E tudo porque ele hesitou por 90 minutos naquela manhã, rearmando aeronaves, esperando pela formação perfeita, seguindo doutrina ao invés de instinto, transformando superioridade em vulnerabilidade no pior momento possível. Para entender a magnitude da catástrofe que está prestes a acontecer, você precisa entender o que o Kido Butai representa. A primeira frota aérea da Marinha Imperial Japonesa. As tripulações mais experientes do mundo em operações de porta-aviões. Pilotos com anos de combate sobre a China, veteranos de Pearl Harbor, homens que afundaram o porta-aviões britânico HMS Hermes no Oceano Índico, que destruíram 2 cruzadores pesados britânicos como se fossem alvos de treinamento. Esses homens conquistaram metade do Pacífico em 6 meses, sem sofrer uma única derrota significativa. E essa sequência ininterrupta de vitórias criou algo perigoso. Os próprios oficiais japoneses mais tarde chamarão de Shoribyo, doença da vitória. A convicção absoluta de superioridade técnica, espiritual e tática. A certeza de que planejamento japonês é inerentemente superior, que moral americana está quebrada, que pilotos japoneses são invencíveis. É arrogância institucionalizada. E está prestes a custar tudo. O almirante Isoroku Yamamoto, comandante em chefe da frota combinada, não compartilha completamente dessa arrogância. Ele viveu nos Estados Unidos, estudou em Harvard, serviu como adido naval em Washington. Ele entende capacidade industrial americana de forma que poucos oficiais japoneses entendem. Sabe que o Japão precisa vencer rapidamente ou será esmagado pela produção industrial americana. E Pearl Harbor, apesar de sua dramaticidade, foi sucesso incompleto. Os porta-aviões americanos não estavam no porto, escaparam. E em abril de 1942, o raid de Doolittle, bombardeiros B-25 lançados do USS Hornet, bombardeando Tóquio, provou que porta-aviões americanos podiam ameaçar as ilhas principais japonesas. O impacto psicológico sobre o alto comando foi devastador. Bombardeiros sobre Tóquio. Impensável. Intolerável. E Yamamoto conclui que os porta-aviões americanos precisam ser eliminados completamente. Agora. Antes que capacidade industrial americana produza dúzias deles. Então ele planeja a Operação MI, invasão do atol de Midway como isca. Os americanos serão forçados a defender. E quando seus porta-aviões aparecerem para proteger Midway, o Kido Butai os destruirá. Plano simples em conceito. Extremamente complexo em execução. Ataque de distração nas aleutas para confundir os americanos. Força de invasão separada para Midway. Kido Butai, avançando independentemente. E Yamamoto com a força principal, incluindo o super-encourado Yamato, centenas de quilômetros atrás, sem comunicação por rádio devido a silêncio absoluto. Múltiplas forças separadas por distâncias tão grandes que não podem apoiar umas às outras. É planejamento que depende de tudo funcionar perfeitamente. E na guerra, nada funciona perfeitamente. O que Yamamoto não sabe, o que toda a hierarquia japonesa não sabe, é que Código Naval JN-25 foi amplamente decifrado pelos americanos. Eles sabem sobre Midway,
sabem aproximadamente quando o ataque virá. E para confirmar, Midway transmite mensagem falsa sobre falta de água potável. Os japoneses interceptam e retransmitem que a F está com problemas de água. A F é Midway. Confirmação perfeita. O almirante Chester Nimitz posiciona seus 3 porta-aviões, Enterprise, Hornet e Yorktown, em emboscada a nordeste de Midway. E aqui está ironia devastadora. Yamamoto está tentando emboscar os americanos, mas são os japoneses que estão caminhando direto para a armadilha. A inteligência japonesa falha completamente em múltiplos níveis. Voo de reconhecimento planejado sobre Pearl Harbor é cancelado. Linha de submarinos posicionada para detectar saída dos porta-aviões americanos é estabelecida tarde demais. Os americanos já partiram. E há suposição crítica. O USS Yorktown foi danificado na Batalha do Mar de Coral, em maio. Inteligência japonesa estima que levará meses para reparar. Na realidade, engenheiros em Pearl Harbor trabalharam 72 horas contínuas, e o Yorktown está navegando para Midway. Então os japoneses esperam enfrentar 2 porta-aviões americanos. Vão enfrentar 3. E não sabem disso até ser tarde demais. Há até jogos de guerra antes da operação, simulações a bordo do Yamato. Em um cenário, porta-aviões japoneses são afundados por ataque surpresa americano. O árbitro, o Gaki Matomi, chefe de Estado-Maior de Yamamoto, anula o resultado. Justificativa: improvável. É arrogância institucional transformada em método. Alertas são ignorados porque não se encaixam na narrativa de superioridade. E essa recusa de considerar fracasso possível vai custar 4 porta-aviões e 3.000 vidas. 4 de junho, 4h30 da manhã. O Kido Butai lança primeira onda contra Midway. 108 aeronaves em 7 minutos. É execução perfeita, demonstração de proficiência operacional que poucas marinhas do mundo podem igualar. Metade da Força Aérea permanece em reserva nos porta-aviões, armada com torpedos e bombas perfurantes para ataque antinávio, esperando pela detecção dos porta-aviões americanos. Enquanto a primeira onda ataca Midway, aviões americanos baseados na ilha lançam contra-ataques desesperados contra o Kido Butai. São desorganizados, mal coordenados, bombardeiros obsoletos, torpedeiros lentos. Sofrem perdas horríveis. Nenhum acerto nos navios japoneses. E a percepção a bordo dos porta-aviões japoneses é de vitória fácil. Os americanos estão lutando desesperadamente com equipamento inferior. É confirmação adicional de superioridade. Às 7h00, mensagem do líder da primeira onda chega. Midway não foi neutralizada completamente. Necessário segundo ataque. E aqui, Nagumo enfrenta a decisão. Ele tem aeronaves em reserva armadas para ataque antinávio. Mas se Midway não está neutralizada, instalações terrestres podem ameaçar suas operações. E porta-aviões americanos ainda não foram detectados. Então, às 7h15, ele dá ordem que vai destruir sua frota. Rearmar as aeronaves de reserva com bombas terrestres para segundo ataque contra Midway. É decisão lógica baseada em informação disponível. É também sentença de morte, porque nos hangares dos 4 porta-aviões, equipes começam um trabalho frenético de trocar torpedos por bombas. Aeronaves abastecidas, mangueiras de combustível conectadas, munição exposta, convéses se transformando em bombas flutuantes. Às 7h28, tudo muda. Avião de reconhecimento do cruzador Tony, lançado com atraso devido a problemas técnicos, finalmente reporta. Força inimiga detectada. Inicialmente sem confirmação de porta-aviões. Mas a possibilidade existe. Nagumo fica paralisado. Continua o rearmamento para segundo ataque terrestre? Ou reverte para a configuração antinávio? A primeira onda de Midway está retornando, baixa em combustível, precisando pousar. E às 8h20, nova mensagem do Tony.
Força inimiga acompanhada por porta-aviões. É confirmação que muda tudo. Nagumo ordena que algumas aeronaves voltem a ser preparadas com torpedos. Caos logístico completo. Bombas removidas, empilhadas nos convéses, porque não há tempo para devolvê-las aos depósitos. Torpedos sendo carregados. Aeronaves movidas de um lado para outro. É confusão controlada que está prestes a se tornar catástrofe. E a voz discordante. Contra-almirante Tamon Yamaguchi, comandando o porta-aviões Hiryu, defende ataque imediato com o que estiver disponível. Não espere formação perfeita. Lance agora enquanto há elemento surpresa. Mas Nagumo segue doutrina. Recuperar a primeira onda primeiro. Depois lançar ataque coordenado massivo. É decisão que faz sentido dentro de procedimentos padrão. Porta-aviões japoneses não podem lançar e recuperar aeronaves simultaneamente. Convés precisa estar livre. Então ele espera. E cada minuto de espera é minuto que os americanos usam para posicionar seus bombardeiros de mergulho perfeitamente. Ataques de torpedeiros americanos começam chegando. TBD Devastators. Lentos e obsoletos. 41 aeronaves lançadas. Quase todas são abatidas pelos Zeros e pelo fogo antiaéreo. É massacre. Nenhum torpedo atinge. E a bordo dos porta-aviões japoneses, há sensação de confirmação adicional. Os americanos estão se jogando contra defesas japonesas e sendo destruídos. Mas o sacrifício dos torpedeiros alcança algo crítico. Os caças Zero são arrastados para baixa altitude, perseguindo e destruindo Devastators. E o céu acima dos porta-aviões fica desprotegido. Ninguém está olhando para cima. Ninguém está em alta altitude. E os porta-aviões japoneses não têm radar efetivo para detectar aeronaves se aproximando de grande altitude. Às 10h20, o momento chegou. Primeira onda de Midway foi recuperada. Aeronaves de ataque finalmente estão prontas para lançamento. Pilotos nos cockpits. Motores ligados. Convéses cheios. É formação perfeita que Nagumo esperou. Em minutos, sua força aérea devastadora estará no ar. E a 6.000 metros acima, completamente invisíveis e indetectados, bombardeiros de mergulho SBD Dauntless, do Enterprise e Yorktown, estão posicionados. Eles veem os porta-aviões japoneses perfeitamente alinhados abaixo. Convéses cheios de aeronaves. Nenhuma defesa de caças em altitude. É oportunidade que pilotos sonham, mas raramente recebem. Às 10h24, eles mergulham. Vindo do sol. Descendo de 6.000 metros em mergulho íngreme. E nos porta-aviões japoneses, não há aviso. Nenhum radar detecta. Observadores visuais estão focados nos últimos torpedeiros sendo destruídos em baixa altitude. E então, alguém olha para cima e vê bombas caindo. Não há tempo para manobras evasivas. Não há tempo para nada. O Kaga é atingido primeiro. Bomba penetra a ponte, matando o capitão instantaneamente. Outra bomba perfura o convés de voo e explode no hangar entre aeronaves abastecidas. Explosões secundárias em cadeia. Torpedos armados detonam. Combustível de aviação se inflama. Em segundos, o Kaga se transforma em inferno flutuante. O Soryu recebe 3 bombas diretas em rápida sucessão, cada uma perfurando convés e explodindo nos hangares. Incêndios massivos eclodem. Controle de danos é impossível. A perda é total em minutos. E o Akagi, navio almirante de Nagumo, recebe apenas uma bomba. Uma. Mas é acerto crítico no hangar superior, exatamente onde torpedos armados estão sendo preparados. A explosão é massiva. Toda a munição no hangar detona simultaneamente. O orgulho do Kido Butai está morrendo de uma única bomba porque seu próprio armamento se volta contra ele. Nagumo é evacuado à força da ponte enquanto chamas consomem seu navio. Em 5 minutos, 3 porta-aviões estão fora de combate. 3 dos 4 núcleos do Kido Butai destruídos. A elite aeronaval japonesa aniquilada. E não é apenas os navios.
São os pilotos veteranos queimando nos hangares. São os mecânicos especializados. São os líderes experientes. São anos de expertise operacional sendo consumidos por fogo. E a razão pela qual o controle de danos falha tão completamente é doutrinária. Porta-aviões japoneses são projetados para ataque ofensivo, não para sobrevivência. Hangares fechados para proteger aeronaves de clima, mas que transformam qualquer incêndio em fornalha. Falta de sistemas de supressão adequados. Doutrina que prioriza poder de ataque sobre proteção. E agora essa filosofia está custando 3 porta-aviões em 5 minutos. O Hiryu sobrevive porque estava operando ligeiramente separado. Yamaguchi, o contra-almirante que defendeu o ataque imediato e foi ignorado, agora comanda a única força ofensiva japonesa restante. Ele lança 2 ataques contra o Yorktown. Bombas, torpedos. O Yorktown é incapacitado. É pequena vingança. Mas aviões americanos localizam o Hiryu à tarde. 4 bombas diretas. O último porta-aviões do Kido Butai está morrendo. Yamaguchi escolhe afundar com seu navio. No dia seguinte, o Hiryu vira e afunda. As perdas são catastróficas em escala que o Japão não pode absorver. 4 porta-aviões. O cruzador pesado Mikuma. Mais de 3.000 homens. Mas a perda irreparável não é metal e conveses. São os pilotos veteranos. Os homens que não podem ser substituídos em anos. Você pode construir novos porta-aviões se tiver estaleiros e aço. Pode fabricar novas aeronaves se tiver fábricas. Mas não pode criar pilotos experientes rapidamente. E o Japão acabou de perder a espinha dorsal de sua aviação embarcada em uma manhã. E a resposta institucional japonesa a essa catástrofe revela muito. A derrota é ocultada do público. Navios são mantidos oficialmente ativos por tempo. Sobreviventes são isolados e instruídos a não falar sobre o que aconteceu. Não há autocrítica real dentro da Marinha. As falhas doutrinárias, a falta de radar, os procedimentos inadequados de controle de danos, tudo continua sem correção. Porque admitir que esses problemas existem seria admitir que superioridade japonesa era ilusão. E a doença da vitória, mesmo depois de Midway, ainda infecta pensamento institucional. Estrategicamente, Midway é ponto de virada definitivo. Antes de Midway, o Japão tinha iniciativa. Podia escolher onde atacar, quando atacar. Depois de Midway, está em defesa permanente. 2 meses depois, marines americanos desembarcam em Guadalcanal. E o Japão descobre que não pode sustentar guerra de atrito contra oponente com capacidade industrial 10 vezes superior. Cada porta-aviões perdido não pode ser substituído na mesma velocidade que americanos constroem novos. Cada piloto veterano morto deixa buraco que novato mal treinado não pode preencher. E gradualmente, inevitavelmente, balança de poder se inverte. Nagumo sobrevive a Midway, mas sua carreira como comandante de porta-aviões termina. Ele nunca comanda força similar novamente. Em julho de 1944, durante a Batalha de Saipan, ele comete suicídio quando a ilha cai. Yamamoto continua comandando, mas Midway assombra-o. Sua estratégia de batalha decisiva única falhou. E em abril de 1943, criptoanalistas americanos decifram seus planos de viagem. Caças P-38 Lightning interceptam seu avião sobre Bougainville. O arquiteto de Pearl Harbor e Midway morre em emboscada, vítima da mesma superioridade em inteligência que destruiu o Kido Butai. A lição central de Midway da perspectiva japonesa é sobre custo de arrogância institucional. 6 meses de vitórias criaram convicção de invencibilidade que cegou planejadores para riscos reais. Jogos de guerra que previram desastre foram descartados como improváveis. Inteligência que deveria ter detectado a armadilha americana falhou por excesso de confiança e procedimentos inadequados. Planejamento extremamente complexo que dependia de execução perfeita encontrou realidade da guerra
onde nada é perfeito. E no momento crítico, hesitação de 90 minutos transformou superioridade em vulnerabilidade. 4 de junho de 1942, 10:24 da manhã. 5 minutos que mudaram a Guerra do Pacífico. 3 porta-aviões em chamas. Elite aeronaval japonesa morrendo nos hangares. E Nagumo, evacuado do Akagi, assistindo seu navio almirante queimar, finalmente entendendo que doença da vitória custou tudo. Que arrogância institucional transformou força superior em derrota catastrófica. Que hesitação em seguir doutrina ao invés de adaptar à realidade tática custou 90 minutos que não podiam ser recuperados. E você, o que acha? Se Nagumo tivesse seguido o conselho de Yamaguchi e lançado ataque imediato às 8:00 com armamento inadequado, os porta-aviões japoneses teriam escapado da vulnerabilidade que os destruiu? Ou Midway estava perdido no momento em que americanos quebraram JN-25 e transformaram a emboscada japonesa em armadilha americana, tornando o resultado inevitável independente de decisões táticas tomadas naquela manhã?